Esse é o tema do nosso ministério, né? Ah, que legal, ó. Nossos jovens ali estão ligadões. Obrigado, viu? Então vamos ler aqui, gente, todo mundo junto? Pode ser? 1, 2, 3 e... Levanta-te diante dos idosos, honra a pessoa do ancião, teme o teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Esse é o nosso tema, tá bom? Amém. E também queremos agradecer a presença de todos, né? Muito obrigada a todos os visitantes que tiraram aí um tempinho para estar junto com a gente. Vocês são bênção em nossa vida. Depois do Senhor, vocês são os principais aqui. Amém? Sintam-se em casa em nome de Jesus. E queremos também agradecer a presença do seu João Parpinelli, presidente do Conselho dos Idosos de Pompeia e presidente da Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência. Muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe. Amém? Amém, queridos. Então, vamos partir para o louvor? Amém? Cândida, cadê tu? Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé para louvar ao Senhor. Santo, santo.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, você vai se alegrar em Jesus? Amém. Então vamos lá. Minha voz
sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Com palmas. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Só igreja. Ainda que a Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Podem se assentar. Irmãos, boa noite, graça e paz. Como é bom quando nós temos, a igreja tem um privilégio desse novo ministério, né, para cuidar de nós, os idosos. Isso é muito bom. E Deus se alegra muito com isso. Graças a Deus, nós podemos dizer, até aqui ajudou o Senhor. Por isso nós estamos aqui, estamos alegres. Quero neste momento convidar nosso irmão pastor Caleb, ele veio aqui à frente a trazer um recado de Deus para os nossos corações, né, pastor? De irmão, pastor, que trabalhou comigo para rato, né? Aí, graças a Deus, estamos aqui, né? Então, esse vai ser o mensageiro da noite. Aquilo que Deus tem para falar, vai a ele da melhor maneira. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Né? A palavra de Deus. Então, nós vamos pedir para a igreja se colocar de pé. Nosso Deus, nós
alegramos muito, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença, neste novo ministério da tua igreja. E agora, ó Pai, neste momento, nós, em nome de Jesus, com a igreja, abençoamos a vida do pastor Caleb, que vai, ó Deus, trazer a tua palavra. Usa, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Que ele possa, ó Deus, ser inspirado pelo teu Santo Espírito. Ó, meu Deus, abençoa o pastor Caleb. Nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz seja com todos. Se ninguém ficar escandalizado, eu vou ficar aqui embaixo. Pode ser, irmãos? Eu quero... A pastora Osana está comigo, eu quero convidar ela. Eu vou mexer só um pouquinho aqui na mesa aqui. Né? Aleluia. E nós louvamos a Deus, porque é um privilégio poder estar com os irmãos, né? Poder na noite de hoje falar aos irmãos, estarmos juntos aqui para compartilhar algo que Deus tem falado ao nosso coração. E verdadeiramente é um privilégio. E se a gente começa a fazer as contas, irmão Pedro, a gente assusta mesmo. Eu acho que já tem uns 30 anos isso, hein? Rapaz, que eu trabalhei com ele lá na Jato, lá. Nós era vizinho de máquina, assim, ele trabalhava... Nós éramos vizinhos ali de máquina. Fazendo as contas aqui, acho que já vai dar uns 30 anos isso, viu? Até... daí para lá, né? Oh, meu Deus, o Binha, né? O Binha, você já joga bola, Binha? Naquele tempo jogava, né? Louvado seja Deus, aleluia. Eu vou passar a palavra para a pastora Osana. Então, nós louvamos a Deus. A pastora vai fazer uma ministração daqui a pouco, mas então nós vamos ministrar a palavra e depois ela vai fazer isso com uma dinâmica, né, com os irmãos. E eu louvo a Deus. Ela vai só fazer uma saudação nesse momento e fica à vontade. A graça e a paz a cada irmão. E é um prazer estar aqui. E eu falei até para o Caleb assim, nossa, levar uma palavra para a melhor idade, né? E a maioria aqui de vocês, né, viu a gente criança. Não é? Nice, irmã Cleide, irmão Pedro, criança, né? E é um privilégio e é uma honra, né? Estar aqui à frente, poder levar e trazer uma palavra, né, ao coração de vocês, aquilo que está no coração do Senhor, né, para motivação, fortalecimento, alegria nessa fase tão linda, porque cada período tem o seu brilho. E nós temos que saber em Cristo, num relacionamento com Ele, usufruir dessa fase. Não murmurarmos, reclamarmos, porque é uma fase que tem muitas coisas difíceis para passar, desde o nosso físico ao emocional, as mudanças, as transformações, um mais, outro menos, com famílias, com filhos, mas é uma fase diferente. Mas aquele que está plantado na casa de Deus, andando na comunhão com Ele, ele é fortalecido. A palavra do Senhor no Salmo 92 diz: ele será como palmeira, como o cedro do Líbano, e darão frutos na velhice. Assim é a nossa palavra nessa noite, já declarando e profetizando na vida da melhor idade. Que ministério maravilhoso. Lindo esse ministério. A igreja vai florescer mais ainda, porque vai honrar, esse ministério está honrando a vida daqueles que têm mais experiência. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Diga comigo assim: eu sou uma bênção. E Deus vai me usar e continuará usando para que outros sejam alcançados. Amém? Isso aqui já é para tirar da ideia da gente aquele negócio que assim, que porque é mais... Quando eu falar
velho, que eu usar algum termo, eu não estou com falta de respeito com nenhum dos irmãos, por favor, tá? Mas é uma mentalidade que existe muitas vezes assim, não ficou velho, então encosta. Não, é sapato que você faz isso, né? É uma roupa, e assim mesmo, a roupa velha tem uns que não quer largar dela de jeito nenhum, né? Quer continuar com ela ali, tá velha, furada, remendada, já tem linha, já de todo tipo já na costura, mas continua com ela ali. E o idoso? Irmãos, existe uma preciosidade no acréscimo dos dias, existe uma preciosidade disso diante dos olhos do Senhor, que o Senhor valoriza demais. Às vezes nós temos aquele pensamento que estamos sozinhos, abandonados, o Senhor nos esqueceu. E é muito interessante o que a palavra do Senhor diz, quando Ele fala que é Ele quem nos fortalece. Eu queria um texto de Isaías 46, 4, se for possível para colocar ali. Isaías 46, 4. Um texto que o Senhor declara aquilo, a preciosidade, quando ele declara: eu serei o quê? Até quando? Olha só, se a gente parasse por aqui, já era algo para a gente se alegrar ao extremo. O Senhor fala: eu serei o mesmo até quando? Até a vossa velhice. Então, muitas vezes ficamos a pensar assim: não, agora que eu já estou velho, eu já não sirvo para mais nada. Eu já não posso, eu já atingi uma certa idade. Irmão, agora para você pensar, né? Eu fazendo as contas aqui, 30 anos já faz mais ou menos ali que eu trabalhei com o meu Pedro. Eu estou caminhando para onde? Né? O Paulão tinha cabelo quando eu conheci ele, né? Hoje, né? Tem alguma coisinha ali, não parece muito cabelo, mas está ali, mas em cima. Mas vivemos juntos, crescemos juntos, e é interessante como o Senhor fala assim, que na sua velhice, né, eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei, eu vos criei e eu vos levarei. Sim, eu vos carregarei e eu vos livrarei. É muito interessante isso, né? Porque em cima está levarei e embaixo está livrarei. O Senhor vai levar e o Senhor vai livrar. Então, o idoso, aquele que tem já as cãs, que é o sinal de respeito, os cabelos brancos, que não é para muitos, mas deveria ser, porque o primeiro texto que nós lemos aí de Levíticos é como? É sinal de respeito, é sinal de honra. Vocês vão se levantar na presença dos idosos, dos anciãos, né? Na presença dos anciãos, vocês vão se levantar em sinal de respeito. Mas quem é que determinou isso? Foi o próprio Deus que determinou. Então, muitas vezes parece assim, nós não temos valor nenhum, estamos encostados, ninguém mais liga, ninguém mais está nem aí com nada. E essa não é a verdade do que Deus declara para nós. Talvez a intenção, o intuito de Satanás, o nosso adversário, é colocar que as pessoas não têm, a pessoa atingiu uma determinada idade, ela não tem mais valor algum. Porque para muitos tem sido assim, infelizmente. E aí ele é levado o quê? A uma vida monótona, de depressão, de já não se sente mais valorizado, e a única coisa que ele consegue pedir é a morte. E quando isso demora para chegar, então aí, às vezes, ele mesmo quer apressar o processo da morte. E isso é muito ruim, porque esse não é o plano de Deus para nós. Esse não é o plano de Deus, não é aquilo que Deus tem preparado para nós. E agora sim, entrar no outro texto, e depois nós vamos discorrer um pouquinho aqui nisso. Salmo 92, eu queria versículo 12 até o versículo de número 15. É o texto que a pastora já falou, mas nós queremos ler ele. Salmo 92. Salmo 92, de 12 a 15. Eu vou ler numa versão aqui, que talvez vai estar um pouquinho diferente do que está projetado ali. Obrigado. A palavra de Deus assim nos diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na sua velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O salmista declara isso com inspiração da onde? O salmista declara isso com voz vinda da onde? Com a inspiração trazida da onde?
O salmista declara isso dizendo que o justo, ele tem muito mais a fazer. Ele florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, e plantado na casa do Senhor, tendo como base, servir ao Senhor, florescerão nos seus átrios, ou nos átrios do nosso Deus. E aí ele fala, na velhice darão ainda frutos. Então isso é para poder inspirar, porque não é o fim de carreira. Alguns falam assim, não, é o meu tempo de simplesmente pendurar a chuteira, é de pendurar a toalha, é o tempo de abandonar, deixa para os mais novos. Esse é um discurso que não combina com aquele que serve a Deus. Tem muito. Eu estava vendo uma reportagem ontem aí, o mercado de trabalho, ele avançou muito na questão assim, pegando o jovem, recrutando o jovem, trazendo o jovem, não, porque o jovem tem isso e aquilo. Aí eu escutei a reportagem agora. O mercado está novamente avaliando e contratando as pessoas com mais idade outra vez. De 40, e às vezes, de 40 para cima, já há uma dificuldade para ser colocado no mercado de trabalho. E a coisa está mudando. Por quê? Tem experiência, que é o idoso quem traz. Que é a pessoa, é o mais experiente, para não falar o idoso, é o mais experiente que carrega ela. Nós trabalhamos lá com algumas máquinas que acho que ninguém nunca mais vai ver aquilo, né, irmão Pedro? O irmão Pedro chegava ali, se tivesse com o cabelinho branco assim, chegasse lá de manhã, de tarde, estava tudo já pintado naturalmente do serviço que estava, com o pó do ferro fundido e o cheiro do pó. O pessoal hoje nem vai ver mais aquilo, mas tem a experiência, né? Quando eu olho para a questão profissional, né? Porque eu digo isso não para exaltar ou algo assim, mas quando eu fiz o Senai, a gente aprendia realmente a ser um torneiro mecânico. Eu tenho por profissão, sou ferramenteiro, sou desenhista, projetista, sou técnico em mecânica também. Então a gente tem um gabarito da gente na área da mecânica. E eu lembro que no tempo do Senai nós aprendíamos na raça. Eu fui representante. Eu fui para um torneio estadual, representei a cidade de Marília, a região, num torneio estadual em Campinas, na área da tornearia, e quando não era a questão do CNC, que é o torno computadorizado que hoje tem, que muito simples, você pega um teclado, você programa o torno executa tudo o que você mandar fazer. Aí a gente fala assim, eu quero ver pôr a mão na massa, de verdade, né? E não é muito diferente, para a gente poder ter uma ideia, como hoje está muito em alta, de quem dirige o carro automático. Né? É uma beleza aquilo, gente. Não volta para trás, não enrosca. Né? É uma maravilha. Aí você pega um carro com câmbio mecânico normal, aí a rampa já não fica mais tão fácil. Né? Aí os mais experientes que viveram isso a vida toda, praticaram isso a vida toda, tira de letra. Né? É interessante a gente observar, porque a palavra de Deus ela fala assim, que na sua velhice vão dar frutos, quer dizer, tem muito para ensinar, tem muito ainda para ensinar aos outros, como é gostoso, ainda que alguns parece que não têm paciência, mas como é gostoso você sentar do lado de alguém e você poder conversar. Eu sento com papai e mamãe estão ali, às vezes eu sento com ele lá e ele começa a contar, porque estou pastoreando Quintana, faz 17 anos que nós estamos ali pastoreando a igreja de Quintana. E ele conta como que era aquela rua. E quantos sabem que ali tinha hotel? E não tinha um só, não. Hotel, em Quintana, naquela rua. E aí ele fala como é que era, o movimento, o jeito que era aquilo. E na cabeça vai se montando todo aquele cenário. E como que isso enriquece? Porque quem olha hoje nem imagina o que já teve. Nem imagina como é. Então, quando a palavra de Deus fala que darão frutos na sua velhice, a experiência a ser compartilhada, serão cheios de seiva e de verdor. Aqui fala da qualidade de vida, porque o corpo vai deteriorando. Mas isso é tão natural, isso é natural. Mas a experiência, ela pode ser compartilhada e multiplicada. Por quê? Ao descermos para a sepultura, qualquer um de nós já não compartilhamos mais nada. E o que nós adquirimos até ali, se não compartilharmos com outra pessoa, só serviu para nós mesmos. Não dá. E nós não dá mais para compartilhar. E nós não podemos simplesmente guardar. O gostoso é compartilhar. Se existe algo bom, é compartilhar isso para que outros também sejam abençoados. A exemplo do quê? Das árvores. Que quanto mais vivem, elas são mais belas, são vencedoras da idade, das dificuldades. Você vê a árvore frondosa.
Fala, mas que árvore linda. Olha a história dela. No passar dos anos, tudo que ela venceu. Quantas tempestades. Quantas pessoas chegaram ali, talvez com o machado nas costas, assim, e falou, essa aqui eu vou derrubar. E o tempo passou e ela continuou. Então existe ali uma história. E o ser humano da terceira idade, também ele pode ter beleza e compartilhar experiências de vida com as gerações mais novas. As experiências de vida. Se os mais novos conseguem viver o que estão vivendo hoje, é porque alguém já pagou o preço lá atrás. Não tem como. Alguém já pagou o preço atrás. Alguém já teve que trabalhar muito duro para que hoje a geração mais nova ela possa desfrutar de algo que foi conquistado a duras penas. Então isso está onde? Na experiência da terceira idade, do mais idoso, quando compartilha como que era a vida. É porque você pergunta assim, por que as pessoas mais idosas, muitos deles, não passaram da 4ª série? Ou do Mobral, como se fala, né? Por quê? Aí fala, mas isso hoje parece que é incabível. Hoje parece que é. Mas antigamente não. Era normal. Você aprendeu a ler, escrever, sabe escrever seu nome? Ótimo. Era como se já tivesse um PhD. Pronto, vai trabalhar. Porque é para isso aí. Era essa a necessidade. Hoje não é assim. Mas eles contam isso e falam. E foi assim. Quando o papai e mamãe contam assim, como que foi para sustentar nós, que é tudo assim meio fortinho, né? Então, não era pouco arroz e feijão, não era pouco, não. O papai fala, nós comprávamos, isso aí era de fardo, esse negócio de comprar de 5 quilos era para os fracos. Lá em casa era de fardo, né? Isso e aquilo. Mas quando conta isso, é muito gostoso. É muito gostoso você poder compartilhar isso, porque são experiências que trouxeram aonde nós estamos hoje. O que nós podemos viver hoje. Então, nós precisamos compreender que cada etapa da vida tem os seus encantos e tem também os seus desafios. Porque a vida, ela é um presente de Deus, mas tem encantos e tem desafios. Sempre. E nunca é tarde para se recomeçar algo, para poder voltar, para poder aplicar, para poder fazer algo que talvez ficou estacionado por um tempo. Aqueles que conseguem chegar a chamar a terceira idade são privilegiados. Se tem alguém da terceira idade perto de você, olha para ele e fala assim, você já é um privilegiado. Vamos ver, faça isso. Abençoa essa pessoa, fala, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Porque chegar à terceira idade algumas civilizações, a pessoa com 35 anos, ele já era considerada idoso. Algumas civilizações. Então, se nós formos olhar por isso, poucos aqui não seriam aí considerados anciãos ou da terceira idade, né? Poucos, bem poucos aqui, né? Nós temos um privilégio, 60, 70, alguns no vigor físico aí, que é incrível, 70, 80 anos, uma sabedoria. Eu falo que alguns da terceira idade, da melhor idade, quando partem, é como se simplesmente tivesse desligado da tomada. Porque ele está 100%. A mente, um espetáculo. Lê sem óculos. Irmãos, é uma maravilha, né? Conhece, tem uma habilidade incomum e vive a sua vida na maior simplicidade. E, de repente, chega um tempo, porque chega para todo mundo, é como se você desligasse da tomada. E então ele para. Mas não é disso que não quero ficar nisso, não. Quero realmente aproveitar esse tempo que o Senhor tem nos dado. Então, aqueles que conseguem chegar a chamar a terceira idade, são privilegiados, pois conseguiram sobreviver às lutas e à tempestade de toda uma existência. Passaram pela sua infância, que muitas vezes não foi fácil. Se parássemos e pedíssemos para os irmãos, não, vem dar um testemunho, como foi sua infância? Tem uns que falavam, nós temos lá, alguns irmãos são familiares na igreja, que falam assim, olha, era assim, no Natal tinha apresentação, só para os irmãos terem uma ideia, no Natal tinha apresentação, e aí tinha cantado, o que fazia? Então, era um irmão, só tinha 12 irmãos, né, na família, só 12. Papai, sabe porque era a irmã dele, né, que era a mãe deles. Aí eles falam assim, então se você vai nessa apresentação, você usa o sapato, a hora que você voltar, você tira e me dá, que eu vou, para não ir sem sapato. Era desse jeito. E se criou, se formou, então passaram pela infância, pela adolescência, juventude, chegaram à maturidade. E o que acontece? O tempo passa muito depressa.
Eu pedi muito para ter 18 anos. Hoje eu já não sei nem onde ficou os 18 anos. Já desapareceu. Passa muito rápido. É isso que eu estava falando agora, olhar para o irmão Pedro compartilhar a hora que ele estava aqui, ver aquela lembrança, e aí você começa a fazer as contas, você assusta. 30 anos para trás, já isso, mais aí de 30 anos, o tempo passa muito rápido. Salmo 90:10, ele diz, tudo passa rapidamente e nós voamos. E nós voamos. Né? Assim diz o escritor da palavra, o escritor sagrado da palavra, né? As transições da vida são normais e inevitáveis. Passamos pelas fases, e são várias fases, e a Bíblia, ela nos dá algum exemplo de pessoas que chegaram à terceira idade e nesta fase viveram felizes e realizados. Não é porque a fase da vida vai avançando, nós estamos caminhando para a terceira idade, para a melhor idade, né? Que então isso deve ser tomado de tristeza, isso deve ser tomado de agonia, isso já deve já falar, não tem mais sonho nenhum. Não, de forma alguma. A Bíblia nos dá alguns exemplos aí, né, dessas pessoas, de pessoas, né, que na terceira idade viveram felizes e foram realizados. E Abraão foi um homem que viveu a terceira idade com sentimento de realização. Quando lemos o que a Bíblia diz sobre a vida de Abraão, fica fácil entender qual era o segredo da sua felicidade. Eu quero compartilhar um pouquinho disso também com os irmãos. Quando a gente olha para Abraão, porque nós temos uma ideia, às vezes nós pensamos assim, que Abraão foi chamado criança. Às vezes nós ficamos pensando assim, quando a gente lê a Bíblia ali, e às vezes a gente não se aprofunda muito, a gente só pega e dá uma lida, você fala assim, não, mas Abraão, ele era um jovem quando foi chamado, quando Deus chamou ele. E não era, irmão, ele já tinha 75 anos. Não era nenhuma criancinha, não. E a promessa? Com 75 anos, a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, e aí vai passando 75, 80, 85, 90, 95, e ele lá olhando talvez para o céu, falando assim, mas Deus, e aquela promessa lá? E aí com 100 anos, aí Deus cumpre a promessa na vida dele. Então é muito interessante, porque na sua velhice, Deus trouxe uma alegria singular para ele, mas também trouxe desafios para ele. Porque em cada fase da nossa vida, nós temos desafios a serem vencidos. E uma das coisas que a gente pode observar na vida de Abraão, que trouxe a felicidade para ele, a alegria naquilo que ele vivia, é que Abraão foi um homem de fé em toda a sua vida. Desde o dia que Deus o chamou para sair da sua terra e ir peregrinar em uma terra distante, andou na presença de Deus, foi um homem de fé. Acreditou naquele que estava chamando. Ele estava no bem bom, ele tinha tudo, ele tinha fartura, tinha tudo de bom. Mas ao ouvir a voz do Senhor, pela fé, ele caminhou de acordo com aquilo que Deus havia falado. E esse, então, nós podemos assim considerar que é um segredo da felicidade. Ouvir Deus e depositar nele a nossa fé. Isso é um segredo para poder viver bem. Abraão aprendeu a confiar em Deus e a depender das promessas dele. Não é em vão que Abraão ficou conhecido como o pai da fé e amigo de Deus. Tiago 2,23 ele fala isso, e Hebreus capítulo 11 também dá testemunha de ser. Abraão foi chamado de pai da fé e de amigo de Deus, porque expressava confiança nele. E Abraão aqui não era uma criança. Ele já tinha idade, bastante idade. Então, nós precisamos entender que quando uma pessoa aprende cedo na vida a confiar em Deus e a depender dele, terá melhores condições de enfrentar as incertezas e as lutas da terceira idade, como Abraão. Se aprender a confiar em Deus, se depositar nele a sua fé. Como os textos que nós já lemos aqui, é o Senhor quem vai te sustentar. É o Senhor quem vai te conduzir. É o Senhor quem vai te apoiar. Um rejeita, o outro não gosta, o outro isso. Isso aí não tem muita importância, não. A questão é como que Deus age nesse mundo. Sozinho você não fica. Diga para quem está do seu lado, sozinho você não fica. Sozinho você não fica, não. Sabe que Deus sempre ele vai ter um plano ali. Sabe? Deus sempre vai ter algo a fazer. Então, quando aprendemos logo cedo a confiar em Deus, nós vamos então caminhar na terceira idade como Abraão, com alegria e satisfação. Outra coisa que nós olhamos aqui, que é um segredo da alegria, da felicidade de Abraão, é que Abraão foi um homem obediente a Deus em toda a sua vida. A questão da obediência. Abraão obedeceu, e a obediência,
o segredo para as promessas se cumprirem, o segredo para as coisas de Deus acontecerem na nossa vida está na obediência. Quem não obedece não desfruta do que Deus tem. Quem não obedece pai e mãe? O que a palavra de Deus diz? Honra teu pai e tua mãe para quê? Para que os teus dias nessa terra que o Senhor teu Deus te dá sejam prolongados. Ou seja, obedeça a seu pai e a sua mãe, se você quer viver bem nessa terra. É promessa de Deus. E Abraão, ele foi um homem obediente a Deus em toda a sua vida. Fé e obediência andam juntas. Não adianta eu falar que eu tenho fé, que eu acredito nisso, mas eu não obedeço. Se eu tenho fé e se eu acredito, então eu obedeço. Abraão, ele cria em Deus e, portanto, obedeceu. A maior demonstração que ele deu disso foi quando se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, Isaque, por determinação de Deus. Imagina você. Se já chega a 100 anos, você fala assim, eu não tenho muito mais para viver, eu não sei qual é a expectativa. Eu penso assim hoje, eu penso que eu tenho menos para viver do que eu já vivi. Eu penso assim. Eu não penso que eu vou viver o dobro do que eu já vivi, não, que eu não acredito nisso. Eu não penso assim. Se Deus, pela sua bondade e misericórdia, acrescentar isso, é claro que eu vou abraçar. E é claro que eu quero. Mas a expectativa não é... Eu já fiz 51, né? 51 já, né? Então eu não acho que eu vou viver mais 50 anos, não. Eu não sei. A não ser que Deus tenha um plano muito maravilhoso. Eu falo, se o Senhor tiver, pode derramar que eu estou para receber, né? Mas é interessante isso. Abraão já tinha 100 anos, agora Deus cumpriu a promessa e agora então a questão da obediência. Deus fala assim, entrega para mim o presente que você esperou até o dia de hoje para receber. E aí, obedeço ou não obedeço? Mas a minha fé está depositada em quem? Né? Algumas coisas que a gente precisa avaliar. Porque a questão de ser idoso não é questão de ser teimoso. Não. E tem muita gente que fala, mas você é muito teimoso. É que às vezes aprendeu daquele jeito. Às vezes bate o pé e fala, tem que ser desse jeito. Não, mas não tem. Nós temos que ser flexíveis dentro da vontade de Deus. Abertos. Abraão entendeu quem é que deu. Agora quem é que está me pedindo? Eu tenho fé que foi ele que deu, porque no natural não podia acontecer. De uma forma simples, natural, não podia acontecer. Então Deus deu. E agora é a questão da obediência. Deus me deu e agora? Eu obedeço ou não? E aí a maior prova que a palavra de Deus descreve é quando ele, então, ele ofereceu o seu filho, de acordo com aquilo que Deus havia pedido. Levou ele ao ponto de ser sacrificado. Mas Deus... quando estamos dentro da vontade de Deus, o plano de Deus sempre é maior do que aquilo que nós imaginamos. E quem aprende desde cedo na vida a obedecer a Deus, incondicionalmente, tem na terceira idade uma consciência tranquila de que Deus, a quem procuramos servir, jamais vai desamparar. E assim foi com Abraão. Ele obedeceu. Deus desamparou, Deus tirou o presente dele. Já pensou em esperar por todo esse tempo e de repente aí então o presente lhe é tirado, porque a Isaque era um presente de Deus para Abraão, mas para as nações. E aí de repente aquele conflito, e agora? Será que se eu obedecer ele é a promessa que ele deu? Quando nós obedecemos, nós experimentamos algo mais da parte de Deus. E isso então trouxe alegria também para Abraão. Mas o que mais? Quando Abraão... outro segredo aqui da felicidade de Abraão é que Abraão andou com Deus toda a sua vida. Veja bem, teve fé, obedeceu, andou com Deus também, toda a sua vida. Através dos anos, ele desenvolveu um relacionamento pessoal. E quando nós desenvolvemos um relacionamento pessoal, nós somos abençoados com isso. Por quê? Porque Deus, ele não é religião. Deus é relacionamento. Eu preciso estar na igreja para mim me encontrar com Deus? Não. Eu não preciso. Aí a pessoa da terceira idade fala, mas está muito frio. Se eu não vou com Deus, eu espero que esse não seja o seu pensamento. Se eu não for na igreja, então eu não vou me encontrar com Deus. Não, Deus encontra você lá na sua sala, no cobertor. Isso não é para você também ficar lá por qualquer coisa, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas Deus te encontra lá se você assim buscar. Porque quando Deus fala de um relacionamento maravilhoso, ele fala, entra na porta, entra no teu quarto, fecha a porta lá do teu quarto. E ali eu vou falar com você. Entendeu? É muito importante isso. E às vezes tem aquela exigência, aquela questão que fica assim, mas se eu não for, não vai
Será que eu vou estar pecando? Não, Abraão, ele andou com Deus por onde Deus mandou que ele andasse, por onde Deus mandou que ele fosse. E é muito interessante porque o andar com Deus é desenvolver um relacionamento e nós lidamos com ele dia após dia. Deus fazia parte integrante da vida de Abraão. E o que é que Deus quer fazer? Parte integrante também da sua vida. Porque assim nós vamos ver diferença. Diariamente, Abraão orava, falava com Deus, procurava ouvir, entender a sua vontade e, além de tudo, seguir aquilo que Deus, então, estava orientando. Tem gente que briga com Deus todo dia. Aí você fala, mas ele briga porque já é um ancião, já é teimoso, já é isso, aquilo. Mas tem muito jovem que briga com Deus também, todos os dias. Porque ele até entende que ele ouve Deus, mas ele briga porque ele não quer obedecer a Deus. E o segredo para nosso sucesso está na obediência. É simples. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que o segredo está na obediência. Quanto mais você obedece, mais abençoado você é. É simples assim. Quanto mais obedece, mais abençoado é. E aí, quantas são as experiências? Quando você começa a conversar, né, daquilo que aquele que está desfrutando da melhor idade, daquilo que ele já viveu, quando ele começa a compartilhar de como era antes, né? Alguns aqui não vão lembrar disso, né? Alguns não lembram, mas de compartilhar como que era, as lutas, as dificuldades, os momentos. A igreja que era lá onde é a padaria, onde é, se eu não me engano, a padaria, o depósito lá do supermercado Pompeia, né? A igreja era lá, alguns nem lembram, alguns talvez da história mais atual nem sabem que era lá. E aonde a gente ia de um lado para o outro. Hoje é muito fácil você fazer, você ir, você fala assim, não, eu ando com Deus, mas tirar seu carro, você anda com Deus? Você vai de um lado para o outro? Porque para mim aqui, eu já cheguei aqui quase com a língua para fora dessa subida aqui. Falar, Deus, alivia isso aqui, Senhor, né? Eu moro na esquina lá embaixo, lá do outro lado, né? Mas nós íamos de um lado para o outro, passávamos aquela praça ali, e era um tempo diferente. A praça não era aquele negócio que não tem ninguém ali, não, viu, gente? Aquilo ali que a gente viu hoje, a praça, né? Há um tempo atrás, aquilo ali era muito movimentado. Nós passávamos para lá uma vez, voltávamos, depois ia de novo, às vezes, pela semana ia 3 ou 4 vezes, no domingo 2 vezes, e era assim. Íamos para a igreja, íamos a pé. Hoje tudo parece assim que modernizou, mas muitas vezes parece que assim, que quanto mais nós temos, menos nós fazemos. E a palavra de Deus fala que Abraão andava com Deus, porque ele escutava Deus. Imagina você estar lá na sua fase gostosa, está lá no seu sofá, diante da sua televisão, comendo a sua pipoca, lá tomando o seu chocolate quente, e de repente Deus fala assim, ó, você sair daí, vai para outro lugar que eu vou te mostrar. Essa voz não é de Deus, não, vai para lá. Sai daqui, que aqui está muito gostoso para mim, não é Deus falando. Abraão era essa situação dele. Ele estava bem, estava tudo jóia lá. Mas ele obedeceu. Deus falou assim, eu tenho algo mais para fazer na sua vida. Ah, não, manda os mais novos. Tem muita, porque às vezes o da melhor idade também ele fala assim, não, tem gente muito mais nova aí, manda eles fazer aí. Não, que Deus está nos chamando é para que nós possamos fazer, não é para outro. Deus não é do time do passa-bola. Tem alguém aí, faz lá, passa a bola para ele, passa. Não, Deus não é desse tipo. Deus é daquele um que ele fala, é você que eu chamo. Ele não chamou outro Abraão, ele não chamou outra pessoa da tribo, não, ele chamou Abraão para que pudesse servir. E quando nós olhamos o que a palavra de Deus declara, ela declara que Abraão, ele compartilhava continuamente com Deus as suas alegrias, mas também as suas dificuldades, os seus desafios. Ele compartilhava, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Basta nós olharmos para a história e ver como isso é verdade. E aí, não pensar que Abraão foi um privilegiado que diariamente tinha uma visão onde Deus lhe aparecia e falava diretamente com ele. Não, tinha os seus desafios, tá? As visões que Abraão teve foram poucas e muito espaçadas entre si. Às vezes, por anos a fio, Abraão aprendeu a andar com Deus pela fé. Desenvolvia o seu relacionamento dia após dia e foi por fé. Não era todo dia que Deus chegava lá. É diferente de quando nós olhamos, não era todos os dias que Deus chegava lá para falar com Abraão. Diferente de quando nós olhamos a questão da criação, que todos os dias Deus visitava Adão. Isso aí a palavra de Deus fala. Abraão não. Deus visitava, Deus falava, mas era de tempo em tempo. E nos outros momentos, vivia pela fé. Um homem com seus dias já avançando, mas já ali
na dependência do que Deus estava por fazer através da vida dele. Quando chegou à terceira idade, Abraão já havia andado o suficiente com Deus para saber que o Senhor estava ali ao seu lado. Porque a convicção de que nós temos, que existe algo mais que Deus vai fazer através da nossa vida, é o que nos impulsiona a caminhar. Não é apenas sentar e aguardar com que a morte chegue. Porque alguns que estão aqui, que são os mais novos, estão na expectativa. O que é que vai ser falado para a terceira idade? Porque eu preciso me preparar. Porque eu também vou chegar lá. Né? Essa é a nossa expectativa. O andar com Deus é a expectativa daqueles que são mais novos. Né? O andar com Deus na vida de Abraão foi algo tão maravilhoso, suficiente, que Abraão entendia: onde eu estiver, Deus vai estar comigo. E isso é que traz um significado verdadeiro à vida. São algumas coisas que são tristes, né? Mas a pessoa serviu muito. Aí ela chega a uma determinada idade, e aí então ela é colocada, porque num lugar que algumas pessoas pensam que são depósitos de velhos. Um asilo, uma casa do idoso, ela não é um depósito de velho. A jogar um velho lá e depois nunca mais nem os filhos visitam, e não é assim que muitas vezes acontece? Joga lá, lança lá, e depois ninguém visita ele. Aquilo não é um depósito. Aquilo é apenas uma casa que era para ser uma casa de acolhimento, onde, por causa das correrias do dia a dia, então alguém se dispôs a cuidar, mas não retira a obrigação de que precisa estar alguém lá, que precisa de um familiar para estar lá. E muitas vezes parece que no decorrer da vida, no decorrer dos dias, quando a pessoa ela está distante de Deus, não tem um relacionamento com Deus, ela simplesmente abandona aquilo que é precioso na vida dela. Tem pessoas que ela não honra os seus avós. E eu falo, a conversa é gostosa. Eu gostaria de hoje, com a maturidade que a gente tem, de poder conversar mais com os meus avós. Mas isso não é possível. Mas a gente tenta, pelo menos tento, estar na casa de papai e mamãe todos os dias. E se eu falo um dia, no outro dia, eu já tenho 51 anos, mas eu levo uma catracada. Quando chega lá, já levo uma bombada. Né? Porque onde você estava? Você mudou? O que você fez? Você não veio aqui ontem. É mais ou menos assim. Mas por quê? É para valorizar isso. É sentar um pouquinho, é poder compartilhar. E Abraão, por causa da sua experiência, ele também transferiu isso. Há um conforto extraordinário nos momentos de solidão quando nós caminhamos com Deus. Podemos até estar sozinhos porque não estamos cercados de pessoas. Mas Deus está presente. Por quê? Muitas vezes estamos cercados de pessoas, mas estamos sozinhos. Quem é que não pode faltar nesse tempo de companhia? É Deus. Quem é que não pode faltar nesse momento de estarmos juntos? Quem é que não pode faltar? É Deus. Muitos irmãos da terceira idade sofrem o que a psicologia chama de a síndrome do ninho vazio. Isso ocorre quando os filhos crescem e, ao se tornarem adultos, saem da casa. E com o passar do tempo, todos os filhos já não estão em casa. E agora, na terceira idade, os pais sentem saudade dos tempos em que todos estavam juntos. Nessa etapa, a solidão atinge. E então, quem é que vai cuidar? Quem é que vai fortalecer? É Deus. Porque não tem como. É uma fase que todos passamos. Quem está na terceira idade hoje passou por isso lá atrás também. Que um dia tomou a sua decisão, né? Catou ali os seus trapos, como diz meu pai, catou os seus trapos, pôs no saco e né? Ganhou terreno aí, né? E foi viver a sua vida. E aí fica aquela questão de, agora estou sozinho. O que é que nós vamos fazer? A presença de Deus, ela vai suprir tudo. E nesse momento, principalmente. Porque é bênção. Quando nós criamos os filhos para que eles possam alçar voos e eles irem muito além de onde nós fomos. Essa deve ser a nossa visão. Não de tê-los presos como se estivesse numa gaiola, que todo o ser, todo animal, todo o que ficar preso numa gaiola, ele não vai ser feliz, irmão. Mas quando você solta ele, quando ele tem liberdade, aí então ele experimenta da felicidade. E aí, aqueles que ficam falam, mas agora eu fiquei sozinho. E é interessante porque é Deus que supre nessa etapa da solidão, que atinge a terceira idade, ou aqueles que já têm a melhor idade aí,
Deus supre de uma forma maravilhosa esses momentos. E isso a palavra de Deus declara quando o próprio Senhor Jesus, ele promete: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi um tempo, não foi um momento. Na verdade, ele diz que estaria todos os dias conosco. E é interessante também quando nós olhamos no Salmo, que nós lemos, o salmista declara: na velhice ainda darão frutos. E às vezes nós pensamos assim: eu não tenho mais nada para oferecer. Então, tudo que eu tinha para fazer eu já fiz, tudo que eu tinha para poder dar de conhecimento, tudo que eu podia, tudo que cabia nas minhas mãos, eu já fiz. E não é bem isso que a palavra de Deus fala. Quer ver alguns exemplos? Vou começar pelo Caleb. Que a palavra de Deus fala que aos 85 anos, ele falou que ele tinha vigor. E o que ele queria? Eu quero a minha herança. Me dá a minha terra aí, eu tenho 85 anos, mas eu estou forte, eu estou firme aqui, eu tenho planos, tenho projeto, 85 anos. Né? Às vezes você está aí com 40, você está falando, já estou querendo pendurar minha chuteira, já não estou querendo fazer mais nada. 85 anos. Tá? Ana, a profetisa que está relatado lá em Lucas capítulo 2, de 36 a 37, Ana, a profetisa, com 84 anos, viúva, é o que a palavra de Deus declara. Depois, 84 anos, depois de viúva, ficou casada por 7 anos, então não deixava o templo, mas adorava a Deus constantemente. É interessante isso, está em Lucas capítulo 2, versículo 36 a 37. Ela já tinha 84 anos, que ela era viúva, foi casada por 7 anos, e agora, nesse tempo todo, ela continuava adorando a Deus. Então fala assim: puxa, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem, e tem muito, você é especial. Né? Abraão, na sua velhice, creu em Deus e ainda viu Sara ter um filho. Ela riu, né? Sara foi aqui, riu. O que você acha? Eu já não tenho mais condições, 90 anos, como que não? Mas o que é? O que é o impossível para Deus? Os nossos olhos veem o impossível. E Deus vê o quê? Uma oportunidade de fazer com que o nome dele seja glorificado. Dentro do impossível que nós vemos. Josué, na terceira idade, ainda conquistou muitas terras. Não era mais novinho como quando chegou lá, não. E já não era tão novo também, não. Né? Mas agora, já com a idade já mais avançada, ele conquistou muitas terras. A Bíblia diz em 2 Samuel 19, 32 também, de um homem chamado Barzilai. 80 anos ele tinha. Ele semeou generosidade e colheu gratidão na terceira idade. Tinha 80 anos, mas continuava servindo ao rei, tinha gratidão, fazia tudo o que podia para servir. E aí a gente vê o quê? Davi, ele experimentou a fidelidade de Deus na terceira idade. Ele declara no Salmo 37, 25, ele diz: eu fui moço, e já agora eu sou velho. Porém, jamais eu vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aqui fala de experiência. Ele fala: eu fui João, agora eu já tenho uma idade mais avançada, mas uma coisa eu vi em toda a minha vida: o Senhor ampara, o Senhor não deixa ninguém a mendigar o pão, aqueles que creem nele, aqueles que estão na sua dependência. Então, é muito importante nós observarmos isso. Observar assim: mas será que Deus ainda tem algo a fazer na minha vida, ou através da minha vida? Eu digo que Deus tem muito. Deus tem muito. Sabe aquela palavra que diz assim, que os campos estão brancos, prontos para a colheita? Vocês já ouviram isso, né? E o que ele fala que falta? Os ceifeiros, os trabalhadores. Então aí, se a gente parar e pensar um pouquinho nisso aí, você fala: não é tempo de pendurar chuteira. Não é porque agora eu cheguei na terceira idade, que então é tempo de eu parar. Não, talvez o ritmo não é o mesmo de quando você tinha 20 anos. Porque às vezes a gente tem uns bate-papo lá, eu e o papai também, nessa situação. Ele, com a idade que ele tem, quer subir no telhado, quer fazer isso, quer subir na escada, quer isso aqui. A gente fala assim, ó. Aí ele começa: mas eu já fiz isso. Ah, quando vem esse negócio, eu já fiz, eu já cobri, eu já fiz, eu e sua mãe fizemos a calçada. Então, mamãe hoje catar o socador e dar umas 3 socadas. A mãe não aguenta, gente. Porque isso foi. Aí você começa a conversar, fala assim: quantos anos fez isso aí? Não, isso. Tem uns 25 anos para trás. Eu falei: era diferente a coisa. Eu forrei essa casa, forrei tudo sozinho, trabalhando de baixo para cima. Tá. Eu falei: então, pai, e hoje? O braço não sobe acima da cabeça mais. Porque o tempo passa. E com ele vai chegando
vai chegando os momentos especiais aí, aquilo que é agregado para cada um de nós, né, que fazem parte aí das fases da nossa vida. Mas Davi, ele fala assim, olha, hoje eu sou velho, mas eu não vi Deus deixar desamparado. Não importa se eu faço a mesma coisa ou não, mas Deus não desampara. A questão é como o texto que nós lemos também, que Deus, ele cuida de nós em todo o tempo da nossa vida. E aí, caminhando aqui para finalizar essa palavra, algumas recomendações para aqueles que estão na terceira idade. E eu quero deixar isso com muito amor e com muito carinho, porque experiência eu sei que vocês têm de sobra. Jamais se desviem da questão da presença de Deus. Procure ter um relacionamento com Deus. Irmãos, eu volto a dizer isso porque isso é muito importante. Nos dias de hoje nós temos falado muito nessa questão do relacionamento com Deus, que é o que vai fazer a diferença. É relacionamento com Deus. Eu não vim na igreja pedir meu relacionamento com Deus, não. Mas não deixa a preguiça tomar conta. Não deixa a preguiça tomar conta. Mas se você não veio num domingo, então agora meu nome foi riscado do livro da vida. Não de forma alguma, mas o seu relacionamento. Porque eu falo que quando nós estamos no culto, eu já vou aqui falar de algumas recomendações para a terceira idade, mas quando nós estamos no culto num domingo, num sábado, em algum momento que nós temos o culto, isso é só o reflexo de tudo que nós já vivemos durante a semana. É o reflexo. Então o relacionamento ele não pode ser constituído num culto de sábado, num culto de domingo, num culto de oração. Não pode ser. Não é ali que eu construo o meu relacionamento. O meu relacionamento ele é construído no dia a dia. É no dia a dia. Eu não tenho mais nada para fazer. Então, aí, dentro disso eu vou falar, né? Exercite a sua comunhão com o Senhor todos os dias. Tem o hábito, talvez você fale assim, hoje eu estou mais tranquilo. Agora eu estou mais tranquilo, já não tenho mais a obrigação de ficar lá picando cartão todo dia, já estou mais... Então, desenvolva esse relacionamento com o Senhor todos os dias. Dê um lugar especial ao Espírito Santo e experimente renovação. Olhe para a palavra de Deus e fale, Espírito Santo, me visita, me dá renovo, porque Davi, ele fala assim, olha, quando eu estava em pecado, eu fiquei enrijecido, os meus ossos estavam como se desfazendo, mas quando eu confessei ao Senhor os meus pecados, Davi fala, eu experimentei algo, o Espírito Santo se apoderou, o Espírito Santo se renovou sobre ele, fala, os meus lábios se encheram de louvor e de adoração ao Senhor, me senti revigorado. Então, quero me sentir cada dia mais revigorado. Talvez não é que você vai voltar a ter 20 anos, irmãos, que isso não adianta falar uma coisa dessa, que isso não vai acontecer. Mas a alegria no coração, a vontade, o desejo, a disposição, é o Espírito Santo quem traz. Aceite de bom grado o que a vida lhe oferece, sem viver reclamando. Porque, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque agora eu tenho mais idade, estou na melhor idade. Aí a pessoa vive reclamando, murmurando, fala, rapaz, mas o que é isso? Isso foi uma tragédia na sua vida, ao invés de ser um privilégio de você chegar nesse momento? Não é. Mas por causa disso, e aí justifica isso e aquilo. Não. Aproveite cada momento da sua vida. Ele é singular e especial. O que nós vivemos ontem, não volta mais, irmão. Hoje, como eu sempre digo, é um presente. Por isso que chama-se de presente. É um presente que Deus nos dá para que nós possamos viver ele da melhor forma possível. E o amanhã? Amanhã está na mão do Senhor. Pertence a Ele. Ele que sabe o que vai acontecer. Então, viva cada momento da sua vida com toda a intensidade. Aceite sempre isso de bom grado. Mantenha-se ativo, usando o tempo com coisas úteis e que tragam benefícios também ao próximo. Use o seu tempo, tá? De uma forma sábia. Manter-se ativo. A pessoa trabalhou a vida inteira, 25, 30 anos dentro de uma empresa e tal. Quantos casos os irmãos já ouviram? Os amigos e irmãos já ouviram assim. Trabalhou a vida toda, o dia que aposentou, daí uma semana morreu. Você fala assim, mas por que isso? É aquele negócio, estava ativo, de repente sentou, parou tudo. O corpo entra, tem um colapso. A pessoa morre, não desfrutou nada do seu benefício, do seu tempo especial. No dia a dia. Desfrute das coisas especiais. Mantenha-se ativo, usando o tempo com as coisas úteis e que tragam benefício a você e também ao próximo. Ajuda quem precisa.
Fala assim, mas aquele cara é mais novo do que eu, ele não precisa de nada. É uma ilusão isso. Aquela outra pessoa tem mais do que eu, ele não precisa de nada. Isso é outra ilusão. Estenda a mão. Sempre vai ter alguém que está precisando. Tenha uma vida produtiva, tanto no seio da sua família, como na casa do Senhor. Aqui é um trabalho que está se iniciando, né? Aonde nós queremos chegar? Tem muito. E o importante vai ser, a sua opinião vai ser importante. Porque não adianta fazer com vocês, assim, então daí ponha os que estão mais novos aqui, caminhando também em algum momento para a terceira idade, mas aí eles com todas as ideias deles, e daqui a pouco vocês entram lá para cá com a língua, arrastando a língua no chão, porque vocês não têm fôlego para isso. Então, não, mas é interessante, né? Manter-se ativo, né? Na casa do Senhor, produtivo dentro da família e produtivo também dentro da casa do Senhor, com todas as suas limitações. Mas é importante manter-se ativo. Fuja do isolamento. Deus não formou o homem para ele viver isolado. Tanto é que quando Adão estava lá formado, quase acabando com o rio que Deus tinha feito, tanto tacar pedrinha lá dentro, porque ele estava sozinho lá, olhando os animais, cada um passando de 2 em 2, e Adão lá jogando pedra, e eu aqui. Deus falou assim, rapaz, se esse cara ficar aqui, ele vai acabar com tudo que eu fiz. Tá? Eu estou apenas parafraseando aqui. Aí ele falou, vou fazer uma pessoa para estar junto com ele. Porque as coisas precisam mudar. Deus não fez ninguém para ficar isolado, para ficar sozinho. Está com um problema, compartilha com alguém. Está precisando de uma necessidade, compartilha com alguém. Mas ninguém vai querer me ouvir, eu já sou velho, já tem muito problema. Não, compartilha com alguém. O que destrói a vida de uma pessoa é ela guardar tudo no seu coração, como se ali fosse um depósito infinito de coisas que podem ser colocadas ali. É mentira, porque isso depois vai explodir, e aí a consequência, talvez aí, o que isso vai gerar, não tem mais como ser consertado. Então, no seio da família, procure estar junto, procure aproveitar as oportunidades que tem. Nós não sabemos até quando vamos estar aqui, irmãos. E não é você que é idoso, porque existe também uma ideia errada, existe essa ideia muito errada, de que o idoso vai embora primeiro, vai morrer primeiro do que os mais novos. Isso é errado, muito errado, porque ninguém sabe quando. Então desfrute cada dia, como se fosse o último, mas de uma maneira especial. Então desfrute isso mesmo. E se amanhã Deus nos der o presente de novo, desfrute desse presente outra vez, porque você é especial. Viva isso, viva com toda a intensidade. Procure ter amigos e mantê-los através do seu comportamento cristão. Procure ter amigos verdadeiros. Que às vezes está rodeado por um monte de gente. Mas quem dali é seu amigo verdadeiro? Quem dali você pode confiar nele? Quem dali está realmente para poder estender a mão e caminhar com você? Aceite os seus filhos, mesmo que eles não lhe tenham dado o que você esperava, pois são parte do plano de Deus para a sua vida. Abençoe-os. Mas o menino fez isso, outro caiu de casa, aquele outro. Por que eu falo menino? Porque para o pai e para a mãe, os filhos, eu tenho 51 anos. Aí eles falam assim, é o menino. Né? E se está conversando com os outros, então, aí fala assim, aquele ali é meu menino. E passa aqui, que já as cãs estão chegando, cabelo branco aqui, a barba branca, e a mamãe fala assim, sei por que você não tira isso, a barba branca feia. E as minhas irmãs ficam com dor do cotovelo, né? Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, tá as 4 aqui, olha que bênção. A Ruth e as cãs já não tem mais nem lugar, se não fosse a tinta, só Jesus. Né, Rutinha, é a caçula, né? Então, desfrute isso, desfrute com os filhos, né? Ainda que algum tenha decepcionado, não guarde isso, não leve para frente. Viva com a simplicidade do seu coração, sempre agradecido e perdoando sempre. Então, você quer viver bem? Perdoe sempre. Ame e perdoe. Isso é uma chave muito importante para nós. Não guarde rancor, não guarde amargura. Mas quando o Caleb era pequeno lá, eu brinquei por a rua e eu recebi em casa, que vieram aqui e reclamaram dele, né? E aí conta isso hoje, com 50 anos depois, conta isso como se tivesse acontecido agora. Guardar isso só faz mal. Ame e perdoe. Desfrute dos momentos especiais que Deus lhe proporciona. E você vai viver de uma forma intensa, de uma forma agradável na presença do Senhor. Agora pense comigo. Quem seria a pessoa mais capacitada para orientar os jovens, adolescentes e até mesmo adultos a respeito dos feitos
retos do Senhor. Uma pessoa que tivesse mais experiência. Uma pessoa que já caminhou com Deus. Uma pessoa que já experimentou algo mais de Deus. Se uma pessoa demonstrasse dúvidas a respeito da idoneidade do Senhor e da sua retidão, penso eu que a pessoa mais propícia para contar dos feitos retos e idôneos do Senhor seria alguém que já tenha vivido o suficiente e experimentado o suficiente dessa retidão. Eu penso assim. Então, quem seria? Uma pessoa, um ancião de dias, né? Uma pessoa da terceira idade, que já viveu ali muito mais. Quem seria a pessoa mais ilustrativa da providência de Deus? Porque hoje parece que tudo é mais fácil. Não adianta falar que não. Quando você conversa com uma pessoa de mais idade, você vê que hoje o negócio é mais fácil. É tudo mais simples. Né? Aí com quem se alguém está duvidando da providência de Deus, porque se Deus não desamparou naquele momento das dificuldades lá de trás, por que Deus desampararia hoje? A questão é que muitas vezes aquilo que Deus nos dá, nós nos acomodamos e nós esquecemos de quem foi que nós não retribuímos, nós simplesmente usufruímos. Então pensa nisso. Quem seria a pessoa? Quem seria a pessoa com mais providência, que mais desfrutou da providência divina? Então, alguém também que já, me fugiu a palavra aqui, em momentos adversos, viu Deus agindo e trazendo, fazendo, se manifestando e abençoando. Seria a pessoa mais indicada. A própria Bíblia ela diz assim, ó, as mulheres, mais o quê? Alguém lembra? Mais velhas, faça o quê? Ensina as mais novas, tá vendo? Tem gente que fica com medo, assim, meio com vergonha, mas sabe que está escrito lá. Então ele não falou que era mais novinha, ensinar a mais novinha. Não, as duas vai fazer coisa errada. Então pega, sempre não é assim? Quando vai ter um tutor, em alguns momentos, é claro que a gente vê que o tutor, por causa da sua experiência, o tutor é aquele que vai ali estar ensinando o outro. Pela sua experiência, às vezes é uma pessoa mais nova. Mas, normalmente, o tutor, ele vai ser uma pessoa que tem mais experiência, que já foi mais experimentado naquela profissão, naquele serviço, no que seja, então ele vai começar a ensinar alguém. E a gente fica, às vezes, assim, tristes, porque tem muitas coisas que não estão sendo passadas para frente. Não estão e vai acabar. Quer ver só um exemplo? Isso agora que veio agora, apenas para a gente ver. Quantos sapateiros você conhece? E quantos sapateiros estão se formando na profissão? Você está entendendo? Quantos alfaiates? Está entendendo? Porque é fácil hoje chegar lá e ter tudo pronto. Aí quando eles falam como é que era as medidas de roupa, as medidas de pano, chegava lá com a medida, pedia para o alfaiate esticava a treninha dele para cá, que não é trena, né? A fita métrica, né? Então o treino é para mim, para mim é um pouco mais, mas a trena é o instrumento da gente. Mas ele esticava, e daqui a pouco o que você sonhou estava lá. E o sapateiro? Ele até fazia. E hoje onde está? Então o conhecimento do que tem mais, daquele que tem mais, não era simplesmente para ficar guardado. E há uma necessidade disso hoje, nos dias atuais, há essa necessidade de alguém que queira também, porque não é só a questão de passar o conhecimento, mas é alguém que queira aprender. É alguém que queira, que esteja disponível a aprender. Tá? Então, como cristão, nós temos aí muitos motivos para agradecer ao Senhor por ter lhe concedido uma vida longa. Nós temos muito a agradecer. A você que já experimenta, que já desfruta da terceira idade, nós temos muito a agradecer porque você é especial na nossa vida. É inspiração. É inspiração por viver na dependência de Deus, por ter visto a sua vida sendo moldada através da mão de Deus. E em tempo algum, você desistiu ou voltou atrás. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por Deus, um presente dado por Ele a você, que já está desfrutando da terceira idade. Então, se alegre muito nisso, porque Deus, Ele valoriza e te abençoa.
e Ele te abençoa em cada dia que você desfruta do presente que Ele então derrama. Deus quer usar você para a glória dele. Deus quer usar o jovem? Quer. Deus quer usar o adolescente, o jovem? Quer. O adulto? Quer. Mas Ele quer usar também você, ancião. Você que já entrou na melhor idade. Ah, entrei na melhor idade. Olha, que maravilha. Agora eu consegui minha carteirinha para poder entrar de graça no ônibus. Se esse for o seu objetivo, irmão, que objetivo? Para que isso? Não vai desfrutar de... Não, agora posso ir para Marília, quantas vezes eu for, não preciso pagar passagem. Se conquistar a terceira idade, se resumir a isso, então é muito pobre demais. Então, tem muita coisa e Deus quer usar você para abençoar outras vidas. Outras vidas. E Deus vai usar. Por isso, tenha fé, seja grato, pois como diz Paulo aos Filipenses, na sua carta, capítulo 1, versículo 6. E eu quero finalizar aqui. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra, ele vai continuar e ele vai completar na sua vida. Então não desanime. Se as coisas estão difíceis, não desanime. Viva cada dia dentro das limitações. É claro também que eu estou falando aqui, chegar amanhã, se tiver 10 graus de manhã, encontrar tudo vocês na pista de Cooper. Encontrar não, porque eu não vou, né? Mas aí está tudo vocês lá na pista de Cooper, lá, correndo lá. Não, o pastor falou que é para... Não é isso. Mas dentro das suas limitações, desfrute. Porque é um presente que Deus tem dado e vocês são bênção. São bênção para a igreja. Nós falamos que as crianças, elas são o quê? A geração que vai conduzir, que vai dirigir, é a geração de amanhã. Mas os idosos, eles provam assim, eles provam que Deus foi quem sustentou até aqui. Porque são experiência, viveram muitas fases, viram muitas passagens, muitas coisas que passaram, e eles estavam lá, presentes, se manifestaram, contribuíram para que muitas coisas pudessem acontecer. E então, creio que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus tem um plano, e Deus não para no meio. Deus não muda porque você quer, ou porque você não acha que está certo. Deus não muda. O plano de Deus, o plano A de Deus, sempre vai ser plano A. Deus não tem plano B. Então entenda isso. Deus vai usar você como um instrumento abençoador. Estou cansado. Quem dá o renovo, né, é o Senhor. Ele fala, a palavra de Deus declara isso. Que eles terão as suas forças renovadas, os jovens terão, os velhos também vão ter, voarão. Ali a gente pode olhar isso. Fala assim que é o Senhor quem vai renovar. Vai ter renovo de vida. Então, não desista. Continue a caminhada porque você tem muito a oferecer. E sempre que possível, encoraje o outro também. Porque tem pessoas que precisam ser encorajadas. E você vai ser um instrumento na vida deles também. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus realmente nos abençoe. E quero convidar a pastora. Quero convidar a pastora Osana. Ela vai só fazer uma dinâmica aqui. E isso vai trazer um despertamento para nós também, para você. Bom, tem alguém corajoso que quer vir aqui à frente tirar o chapéu? Corajoso e vir aqui tirar o chapéu.
pelo qual o Prêmio me convidou, falando na terceira idade, pelo qual eu represento aqui na cidade. Então, se você me permite fazer uma pequena colocação, estou com 80 anos. Se eu for contar a minha história de vida, vai demorar um pouquinho. Mas, na realidade, acredite no seu potencial, senhores e senhoras e jovens que estão aqui presentes. Quando nós nascemos, Deus colocou uma centelha em cada um de nós. Nós nascemos para ser felizes. Eu tive 3 passagens na minha vida e eu posso relatar, então digo para vocês, tenha fé, tenha credibilidade. Eu fui vítima de um raio, onde morreu algumas pessoas, Deus me escolheu para continuar. Trabalhei no Porto de Santos durante 40 anos, um navio que eu estava trabalhando, o navio explodiu, eu estou aqui presente. Dia 28 de agosto de 1989, eu estava num leito de um hospital na Santa Casa de Santos. Se você me permite fazer uma colocação, falar assim, Pai Penelli, por que você está contando essa história? Eu acredito e tenho fé que Deus é uma coisa que a gente tem que ter, perseverança e credibilidade. E eu falar assim, Pai Penelli, nós estamos aqui na terceira idade, você vai falar em caqui. Eu vou falar em caqui, por quê? Uma frutinha, né? Eu estava no leito do hospital da Santa Casa e o doutor Pedro Nassif chegou a enfermeira Carminha com uma bachela com 3 caqui e disse para o doutor Pedro Nassif, doutor, é um para mim, um para o senhor e um para o paciente. E ele disse para a Carminha assim, você vai comer 2 caqui ou eu vou comer 2 caqui? Este daí não vai comer mais caqui. E naquele dia eu senti uma força maior que veio de cima. E hoje eu estou aqui com 80 anos. Naquele dia eu estava pesando 48 quilos e hoje estou com 78. Estou aposentado há 28 anos. E Deus me colocou um propósito na minha vida da seguinte forma, eu vou deixar você viver mais um pouco. Mas só que tem uma coisa, eu vou pedir para que você divida o que eu estou dividindo durante esse período. Quase 30 anos de aposentado e quase 30 anos trabalhando como voluntário. Então, muitas vezes nós pensamos qual é a ajuda que nós possamos dizer. O único ser vivo na face da terra que trabalha para se alimentar somos nós. Se nós quisermos ser felizes, pensamos em Deus e temos que seguir o exemplo da natureza. A natureza é sábia, a natureza é bela. Então, muitas vezes nós acordamos de manhã com a chuva e depois que passou 3 meses sem chuva, os pássaros não cantam. Por que os pássaros não cantam? Solo seco não vai ter flores e não vai ter fruto. E nós, seres humanos, cai a chuva, em seguida os pássaros tudo cantando. Por quê? Agradecendo o Criador pelas flores e pelos frutos, o alimento que vem. E nós, seres humanos, reclamamos porque esquecemos a roupa no varal. Então, muitas vezes, nós somos felizes e não sabemos. Então, eu com 80 anos, não sei o que é pouco e não sei o que é muito. Só sei que Jesus me deu a oportunidade de renascer 3 vezes e também dizer que tudo que eu puder fazer para o meu próximo, dividir aquilo que eu posso. Então, divida aquilo que vocês têm, um pequeno espaço. Nós temos em Pompeia, é rápido, não vou tomar o tempo. Não vou tomar o tempo de vocês, senhores e senhoras. 22.172 habitantes. Nós temos 3.510 pessoas acima de 60 anos. Então, na realidade, é uma questão de nós se valorizarmos. E eu poderia não quebrar o protocolo, nós estamos dentro de um templo, né? Mas o Brasil tem 37 milhões de pessoas acima de 60 anos. E veio o Estatuto do Idoso, ele veio para complementar. Então, nós temos que sentir, passamos pela primeira, pela segunda e pela terceira idade, e ainda temos plenas condições de reivindicar aquilo que nós temos direito. Porque o Estatuto do Idoso, ele ficou 7 anos tramitando no Congresso. E foi aprovado dia 1º de maio de 2003. Então, ele tem 42 páginas, 966 linhas, 119 artigos e 229 incisos. E nisso nós estamos assegurados, é claro, na mão de Deus e na mão dos homens também que faz as leis. E é necessário que nós, idosos, vamos em busca dos nossos objetivos, que nós temos direito, que possamos transmitir o conhecimento pequeno
e ajudar quando nós vemos o idoso, talvez, como o pastor falou aqui, o idoso precisa de uma palavra amiga, precisa de um bom dia, precisa de uma boa tarde. Então, nós, idosos, estamos de parabéns e eu fico feliz por ter recebido esse convite e me coloco à disposição das pessoas idosas que, naquilo que nós possamos ajudar numa aposentadoria, em qualquer coisa, porque na área rural também, muitos tempos atrás, antes do Estatuto do Idoso, a pessoa trabalhava numa fazenda, chegava, não todos sim, a grande maioria, ficava acima dos 60 anos, não tinha mais força no braço para puxar a enxada ou tirar o leite, era dispensado. Só que com o Estatuto do Idoso é pouco, mas é R$ 1.212 para o senhor e R$ 1.212 para a senhora. Então, um reconhecimento. Vamos em busca do nosso objetivo. Primeiro, pedindo a Deus e depois que nós possamos compartilhar com as pessoas que estão aqui presentes e com todas as pessoas que têm. Duas coisas. Um dos maiores presentes que um ser humano pode desejar para o próximo é paz e saúde. Isso eu estou desejando para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. Aí você já viu quanta experiência. E se ele não fala, ninguém ia saber tudo dessa história dele. Não sei quantos conheciam essa história, mas olha só, né? Propósito de Deus. E aí, isso já foi na prática, né? Aquilo que nós estamos falando. Já compartilhou. E se você parar para compartilhar, não são 80 anos ali de experiências, né? Então tem muita coisa aí. Algo importante é, não deixem de ler, fazer a leitura. A minha avó, quando ela veio a falecer já com 90 anos, mais de 90 anos, lúcida, e ela sempre gostou de ler. Minha mãe também tem esse hábito. Então, ajuda outra parte cognitiva também nessa faixa etária. Uma outra coisa que eu incentivei a minha mãe foi mexer no celular. Os que estão aqui já da terceira idade, todos mexem no celular só para atender ou vai além? Quem só para atender e receber a chamada, levanta a sua mão. Quem mexe mais do que receber ligações? 2, 3. Porque ajuda também. A minha mãe, eu incentivei ela e ia lá na igreja em Quintana. Elas são mais novas que a minha mãe. Como eu peguei no pé delas, falei assim, olha, minha mãe tem tantos anos e ela mexe. E ela teve até um tempo atrás aqueles gatinhos, aqueles bichinhos que se alimentavam. E a gente ensinou ela a mexer, quer dizer, a Sara e a Vitória ensinou ela a mexer com aquilo. Ela cuidava, ela mexia, e daquilo ali desenvolveu muito, ajudou muito ela na parte cognitiva dela. Então, são coisas que a gente tem que ser flexível. Eu sei que, às vezes, os jovens, eles querem pegar e fazer e não têm paciência de ensinar, né? Mas se propõe a ser flexível, a conhecer e a mexer mais também num computador, né? Quando vê um filho ou um neto a mexer ao que você está fazendo, algo para você ir além. Glória a Deus por aqueles que têm se permitido, né? Na leitura, ler mais, buscar mais, né? Dentro desta área. E uma das coisas também importante é você realmente, como foi falado aqui, se envolver com as coisas do reino de Deus, né? Quando a minha mãe ela veio a ficar viúva, foi uma das coisas que até a família, as primas delas de longe, que também tinham perdido na época, né, os seus cônjuges, vieram perguntar para minha mãe, como que você não tomou remédio, você não precisou disso, não precisou daquilo. Tão logo ela conseguiu, né, voltar e retomar, voltar para a igreja, ela se envolveu com tudo que ela podia. E até hoje é assim. Então, se tem reunião de oração, tal dia, ou isso ou aquilo, ela está envolvida. E é ótimo, porque vocês podem agora, com esse ministério, interligar com outros. Né? Eu acho que a irmã Zélia conheceu a irmã Maria lá de Hortolândia, que faz ali. Ela é esposa do pastor. Ela faz toda a alimentação, gente, para 43, E ela sempre faz para viagem, para missionária. Ela falou, não posso ir.
mas ela prepara bolo, ela faz lanches, ela manda garrafas de café, leite com café. Gente, dessa vez eu não sei quanto que ela mandou de comida, mas tinha tanto que chegou, na volta, algumas coisas a gente perdeu. Ela que fez, quer dizer, de alguma forma eu quero servir para missões. Tem uma outra irmã em São Paulo que faz bonequinha e quando tem viagem missionária, ela manda para abençoar as meninas, para dar para as mulheres. Então, tem várias formas de você se envolver no discipulado, num aconselhamento, em todas as áreas. Igual a dona Cida, ela não pode, vamos dizer, ir para o campo, mas ela tem os tapetes. E aí você pode fazer, dar para a igreja, vender, fazer um bazar só de vocês, né? Daquilo que tem, e já levantar dinheiro para missões, as campanhas de missões, né? Voltado principalmente porque o nosso chamado é levar e aumentar o reino de Deus. Então, até na velhice você pode contribuir de várias formas, né? É o bazar de doce, é o bazar, sabe, daquilo que você tem de habilidade, né? Se sentir útil ali, mas não pare. Não pare, porque Deus ainda tem muito a fazer na sua vida e através da sua vida. Não acredite e descarte as mentiras, né, do inimigo lançando na mente daquele já da terceira idade, porque vocês ainda têm muito para dar. Para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. Amém? Ó, esse chapéu era para acontecer de uma forma diferente, tá? Aí ele insistiu, mas estou falando o horário, né? Mas era para ser de uma forma diferente. Mas aí ele quis fazer e chamou algumas pessoas, tá? Mas a gente vai deixar para uma próxima. Mas funcionou. Depois, se você quiser ver qual é a imagem que tem dentro do chapéu, ele vai ficar aqui por alguns minutos. Depois você pode vir e ver, aqui dar uma olhadinha, e ver se você tira o chapéu para essa pessoa também, ou não. Mas nós cremos assim que Deus ele tem muito, muito, muito por fazer através da sua vida. Simplesmente se disponha. E diga ao Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Amém? Vamos colocar de pé. Antes de eu devolver a palavra, eu quero orar e depois eu vou devolver a palavra. Ok? Mas nós queremos nesse instante abençoar a sua vida. Curve aí a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que a graça do Senhor seja derramada em abundância. Nós queremos dizer, papai, àqueles que estão aqui e já desfrutam dessa melhor idade, nós queremos dizer, papai, que eles são especiais, importantes, que eles são, Senhor Deus, um instrumento de inspiração na mão do Senhor para cada um de nós. Nós queremos, ó Pai, declarar, Senhor Deus, que o que eles desfrutam hoje, Senhor Deus, da graça e da misericórdia, do favor do Senhor que se achegou até a vida deles, papai, para nós é um privilégio poder ver isso, é prova do amor do Senhor que está sobre a nossa vida e tem se multiplicado também sobre a vida de cada um deles. Aqueles que estão chegando na melhor idade, podendo aí, Senhor Deus, que chegaram na melhor idade, estão podendo ver a posteridade, as gerações sendo abençoadas, as suas gerações sendo abençoadas por causa do Senhor. Aqueles que estão chegando na melhor idade e vendo a igreja sendo abençoada, fruto do trabalho das mãos de cada um deles, ó Pai, que quantas e quantas vezes trabalharam incansavelmente para que o evangelho continuasse avançando, para que as boas novas de salvação continuassem sendo anunciadas. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um deles. Nós rendemos ao Senhor Deus louvor, honra e glória ao Senhor, mas a gratidão a cada um deles, ó Pai, por toda a sua contribuição. E nós clamamos ao Senhor para que o Senhor os abençoe, dando longevidade, ó Pai, em nome de Jesus, abençoando os seus dias para que não seja fardo, para que não seja pesado, para que não seja penoso, mas que em nome de Jesus a cada dia possam, Senhor Deus, viver com alegria no coração, sabendo que é o Senhor quem tem lhes dado o presente da vida para que eles possam desfrutar e compartilhar com outros. Ajuda cada um nas suas limitações e dificuldades, seja por meio da enfermidade, por meio da solidão, por meio, Senhor Deus, de talvez algum sonho que não foi realizado. Ajuda, papai, a cada novo dia, para que eles possam encontrar no Senhor um relacionamento de intimidade, trazendo paz, alegria e, como já foi até compartilhado aqui hoje, papai, que eles tenham algo para multiplicar, para abençoar
outras pessoas também, porque isso faz bem ao coração de cada um de nós. Damos graças ao Senhor por esta igreja, por essa a igreja que aqui está reunida, Senhor Deus. Nós te louvamos e agradecemos, e que a cada dia o fruto daquilo que o Senhor tem preparado, ele possa, Senhor Deus, fruir, ele possa ser multiplicado, e isso seja, Senhor Deus, para que a glória do Senhor ela continue sendo manifestada. Muito obrigado por esse tempo. Nós abençoamos a tua igreja aqui reunida e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode assentar-se. Eu agradeço em nome de Jesus. Fica aqui o nosso agradecimento pelo convite, por essa oportunidade de estarmos juntos. Nos sentimos aí honrados e privilegiados com esse momento, e o nosso desejo é que Deus te abençoe e que nós possamos desfrutar realmente de muitos momentos aí dentro daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado de coração. Deus abençoe cada um dos irmãos. Palavra. Obrigada, pastor Osana. Muito obrigada pela presença, palavra maravilhosa. Amados, rapidinho, tá? Agora eu quero chamar a Alice. Alice? Ai, você tá aí? Vem cá, Alice. Alice tem um recado. Ó, o seu... Boa noite, graça e paz. A gente teve todo né? E agora nós vamos dar uma agitadinha. Porque a gente chega na igreja, sempre fica quieta, né? Hoje em diante, a coisa vai mudar. Não é, Fabiana? Vai, né? Vamos esquentar esse povo. Vamos esquentar a melhor idade, né? Então, é o seguinte, olha. Aqui nós temos várias cadeiras que tem o bilhetinho embaixo, papelzinho colado. Né? Mas calma aí, não vai mexer não, porque né, vocês têm que procurar aí quem está sentado, ver direitinho. Cada papelzinho tem uma palavra. Eu vou dar só um exemplo. Quem pegar, por exemplo, pastor, então vai ter que levantar e falar assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, aquele que pegar o papelzinho, já lembra do versículo da Bíblia, e nós vamos continuar a nossa... Pode procurar. Pior que ter um presente. Procura. Manda vir aqui falar. Ou... Pode procurar. Ô, gente. Ô, irmãos, pode procurar. Pode vir aqui na frente, vamos falando o versículo. Ô, Fernanda. Como é? Eu tive que colar, irmãos, porque eu não lembrava qual versículo que tem essa palavra, pardal. Aí achei aqui em Salmos 83, versículo 4, que diz assim:
Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém. É isso daí. Qual é o próximo? Doutora Geni. Qual que é o versículo que você lembra? Tenta lembrar um. Quem vai ajudar a irmã Geni? Casa. Quem ajuda ela? Irmãos, ó, presta atenção. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ai, o menino mais lindo. O meu é sobre perdão. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 28. Ei, olha lá. Ó. O meu é justificados. Romano 3, 4. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém. É sobre cego. Cego. Cego de Jericó. E também tem lá no João, capítulo 9, aquele cego que nasceu a ser glorificado por Deus. Nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Aí ele falou para o cego, vai, lava, tanque, foi lá, lavou, dentro. Amém? Amém. Olha lá o seu presente, irmão. Lembrou? Achou? Achou? Disseram que eu sou terceira idade, eu tenho que vir. Bem, a palavra é espada. Então, de Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Aqui, apresento. Tinha mais, né? Achou mesmo? Olha, eu quero. Olha, eu quero dizer o seguinte: isso aqui foi mamão com açúcar. Muito fraco. Mas vem coisas melhores por aí. Por isso, ó, vocês andam bastante, fazem bastante caminhada e nós vamos agitar vocês. Amém. Obrigada, Ni. Aí, vem, Cândida, corre. Vem mais um, vem. Se alguém mais achar que quiser falar. Graça. A palavra é graça? Vem. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Aqui, ó. Mais alguém? Ninguém mais?
Então, Deus abençoe a todos. Queridos, quero agradecer a presença de todos, né? Desculpa ter a gente passado um pouquinho do horário, mas é benção. Hoje é dia de festa. Dia de festa a gente não olha o horário, né? Mas eu quero agradecer imensamente pela presença de todos. A palavra do pastor, maravilhosa. O coração de todos, pastor. Muito obrigada. Maravilhosa. Maravilhosa. Amém, queridos? Ao seu João também, muito obrigada, seu João, pelo seu testemunho, pelo senhor ter falado aqui. Representou muito bem os idosos de Pompeia. Muito obrigada. Amém? Pessoal, eu quero aqui também agradecer a toda a equipe, né? A hora dos agradecimentos de toda a equipe. A Esther, Jusilane. Ai, tô sentindo falta do povo. Cadê? Esther, vem, Esther. Cadê a Jus? Chama ela pra mim, fazendo favor, meninas. Aí, fi. Ó, a Tânia. Hã? Chama também, fazendo favor. Tânia, Anice Cabete, a Cleonice Caparrós. Ani, vem cá, Cle. A Tereza também está lá embaixo. Tem como chamar também a Tereza, por favor? Quero agradecer imensamente aos adolescentes que se puseram a estar aqui. A Alicia, Mirela, Caio, Lucas, os dois Felipes, né? Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Hã? A Adolê ali. Que é o Adolê. A Aline, por ter vindo ajudar, escreveu ali a frase maravilhosa. Não sei se vocês leram. A frase ali está escrito: se você está aqui, é porque você faz parte dessa história. Amém? A minha Ju, vem Ju, Tânia. A Terê não pôde vir? O João Vitor, meu filho, que se não fosse ele, esses cartazes eu tinha saído, foi ele que fez. Ô, bebê, vem, bebê. É o chuchu. Ele vai me matar, gente. Eu fiz o banner e se não fosse eu, o nome seria outro também. Queria deixar isso claro. Eu que dei a ideia. Amém. Amém, queridos. Hã? O Salatiel é apoio, Pastor Neymar, o senhor pode orar por nós? Ele também vai dar palavra, gente. Ele é a Roseli, hein? Amém. Graças a Deus, queridos, boa noite. É o ministério que estava faltando, né? Temos os jovens, adolescentes, crianças, e agora nós temos aqui o Ministério Essência trabalhando com a terceira idade. É um ministério importantíssimo. Como disse o pastor Caleb, os nossos idosos aí, a nossa terceira idade, melhor dizendo, né? Vocês têm muito a nos oferecer. O nosso propósito se encerra o dia que a gente vai embora desse lugar, dessa terra. Enquanto estamos vivos é porque existe o propósito de Deus, né? E o nosso descanso, uma vez eu ouvi isso de um pastor bem velhinho, que ele dizia assim: o nosso descanso é quando a gente estiver no céu. Amém? Enquanto estivermos aqui, nós ainda temos muito a fazer, muito a trabalhar, muito a cooperar, muito a ajudar. E eu creio que Deus tem levantado toda essa equipe justamente para que nós pudéssemos fechar essa lacuna aí e realmente termos uma igreja aí, todas as suas faixas etárias sendo abençoadas pelo Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos colocar em pé. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos
porque neste dia tão maravilhoso o Senhor tem nos agraciado com este evento, este ministério, Senhor, que o Senhor tem colocado na vida dos teus filhos, dentro do coração deles, um ministério tão importante, Senhor, para que os nossos anciãos, eles possam, ó Deus, estar nos ajudando, possam, ó Deus, estar nos auxiliando e, acima de tudo, fazendo aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que está dentro do projeto do Senhor. Pai querido, o Senhor nos agraciou nesta noite com a palavra que fala o nosso coração, e nós temos a alegria, Senhor amado, de ter aqui os teus filhos, que já em tenra idade estão tendo a oportunidade, Senhor, de colocar diante do Senhor, de trabalhar, mostrando os seus dons, os seus talentos, ó Pai. Que o Senhor venha dar forças, que o Senhor venha revigorar, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha dar graça, entendimento, que o Senhor venha fazer transbordar de alegria o coração de cada um deles, para que eles possam se sentir útil e sentir-se abraçados, ó Deus, e possam se sentir, ó Deus, privilegiados pelo fato de poderem estar vivendo longa data e, acima de tudo, vivendo diante do Senhor, vivendo os teus caminhos. Ó Pai, que a tua bênção possa alcançar e que o Senhor venha, através da vida deles, inspirar outros, ó Pai, a estarem se engajando, trabalhando, se achegando e entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, e que, acima de tudo, teu nome seja honrado, glorificado por tudo aquilo que será feito. Nós te louvamos, ó Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar cada integrante desta equipe, deste ministério que o Senhor tem levantado. Nada em vão, mas sabemos, ó Deus, que existe um propósito. O Senhor venha dar também a esta equipe sabedoria, graça, entendimento, para que os sonhos que o Senhor tem em seu coração possam ser realizados através da vida dele. Assim louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém?